Olá, Pai do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos falar de um assunto muito importante para o Ministério Cristão Evangélico, que são as irmãs de círculo de oração, pois essas irmãs têm um compromisso muito grande. É sobre isso que vamos falar hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Como sabemos, nos ministérios evangélicos tem um grupo de irmãs que são chamadas irmãs de círculo de oração. Com essas irmãs, tem grandes responsabilidades sobre os seus ombros, pois elas oram por elas, sua família, seus vizinhos, seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país, e sua igreja, seu ministério. Então, vamos falar um pouco hoje sobre as irmãs de círculo de oração daqui do ministério que eu faço parte da IE-ADPE. Hoje me sinto no dever de alertar essas irmãs e fazer algumas perguntas para as senhoras. Quando eu cheguei nesse ministério, fiquei impressionado com as irmãs de círculo de oração, pois ali a gente vê aquelas irmãs compromissadas com a verdade, com o trabalho, com o desenvolvimento do seu ministério, e sobre elas uma grande responsabilidade que é de orar pelo próximo, pelo seu pastor, pela liderança em geral, por todo o ministério. É uma responsabilidade imensa que está sobre vocês. Já visitei alguns círculos de oração, inclusive de outro ministério, e fiquei impressionado, pois fui muito bem recebido. Mas vamos falar hoje sobre as irmãs círculo de oração do ministério que eu faço parte aqui na IE-ADPE. Pois tem algo, minhas irmãs, que nós precisamos ser franco, sermos honestos e não parciais. Essas irmãs, elas são escolhidas, têm a sua dirigente, sua vice-dirigente, e obedecem a seus pastores, seus líderes. Temos que obedecer. Mas quando algo está saindo do controle, ou seja, que está fora dos escritos sagrados, fora da doutrina, nós temos que orar e perguntar por que isso está acontecendo, o que podemos fazer para ajudar a liderança, para ajudar os irmãos. Mas acontece que muitos hoje estão compromissados com cargos, e isto não é bom para a vida espiritual. Minhas irmãs, aqui da IE-ADPE, sabendo da situação do nosso ministério hoje, eu pergunto às senhoras que oram tanto, mas antes vamos dividir. Tem irmãs que fazem parte disso que eu vou comentar no vídeo, e tem outras que não, mas que são todas coniventes. Isto é fato. Sabemos que o nosso ministério está com muitos escândalos, muitos desvios de condutas da liderança, de finalidades, muita mentira, muito engano e muita idolatria nesse ministério. Então, vamos começar pela dirigente de círculo de oração. Minha irmã, a senhora que tem sobre si essa grande responsabilidade de responder por essas irmãs que lhe obedecem e também que obedecem à liderança. Então, minha irmã de círculo de oração da IE-ADPE,
de todo o estado de Pernambuco. Que tipo de Espírito Santo há dentro da senhora? Que Espírito Santo lhe instrui, lhe ensina, lhe mostra as coisas? Por acaso seria um Espírito Santo mudo, surdo e cego? É isso, minha irmã, que a senhora tem dentro da senhora? Que a senhora não está enxergando o que está acontecendo ao seu lado, à sua frente? Mas, segundo as Escrituras, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo começa a habitar em nós, e ali ele vai nos ensinando, nos instruindo, porque tem coisas que ele nos alerta. Quando pecamos, na doutrina a gente sabe que ele se afasta, ele se entristece. Então eu pergunto para a senhora, dirigente ciclo de oração, da ADPE, o seu espírito dorme? Está dormindo, seu Espírito Santo? O seu Espírito Santo está surdo, está mudo, é cego? Que não lhe instrui? Ou é a senhora que não tem mais sensibilidade para ele trabalhar na sua vida, minha irmã? Porque sobre a senhora, dirigente ciclo de oração, essas outras irmãs que lhe obedecem, se espelham na senhora. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Aqui diz que o Espírito Santo mora dentro das senhoras. Então, que tipo de Espírito Santo está dentro da senhora? Porque aqui no texto bíblico diz que está. E esse Espírito Santo não lhe mostra a realidade desse ministério, minha irmã? Eu respeito muito vocês, porque eu conheço e sei da história de muitas que estão nesse ministério, oprimidas, mas ninguém fala nada. Minhas irmãs, vocês sabem que nesse ministério centenário que amamos tanto, respeito a todos, a todas, mas não posso ficar calado, eu tenho que alertar. A senhora sabe muito bem que há desvio de finalidades dos nossos ministros, como o gestor presidente. A senhora já viu ele mentindo na justiça? Ou o seu Espírito Santo tapa o seu entendimento e a senhora não vai ver? Que tipo de Espírito Santo é esse, minha irmã? O nosso pastor na justiça, ele mentiu mais do que um macaco pula em um ano. E as senhoras continuam dizendo que ela é o anjo da igreja. Que tipo de anjo pratica rachadinha? Pois sabemos que está na mídia. Conheço os processos que estão sobre ele, de rachadinhas. Segundo as investigações, ele, a irmã Aimee, vereadora, o presbítero Adalto Santos, que hoje é evangelista, praticaram rachadinha desviando dinheiro do Estado e da cidade do Recife, ou seja, da Câmara dos Deputados. O evangelista Adalto Santos desviou recursos de lá.
da Câmara de Vereadores do Recife, a irmã Aimé, desviou recursos de lá, praticando rachadinha com o gestor presidente. Mas acham que só foi isso? Não, tem muito mais coisa. As investigações ainda encontraram funcionário fantasma. Esses funcionários não estavam trabalhando no gabinete que deveria. Foram encontrar no Templo Central Recife, trabalhando lá. Então, minhas irmãs, que tipo de Espírito Santo há dentro de você, este mudo cego? Isso já foi divulgado em outras emissoras de televisão. Mas, e o processo? Acontece que o evangelista Adalto Santos, ele fez um acordo de persecução penal, assumiu todo escândalo, pagou um valor, uma multa, e está aí. Isso é fato. Acontece, minhas irmãs, que o problema não só é política na igreja, que a senhora não estão vendo. O nosso pastor praticando rachadinhas, mentindo na justiça. Acontece que na justiça o presbítero Jonathan Renato, estão vendo aqui a foto dele, e do advogado, Dr. Lúcio Miguel. Ele confirmou que ele trabalhava lá, na tesouraria, e que o pastor tem um caixa 2 no valor de quase, acho que são quase 4 milhões de reais. Caixa 2? E as senhoras ainda chamam um homem desse de anjo da igreja, minhas irmãs. Que sensibilidade vocês têm com o Espírito Santo? Todos esses escândalos. O nosso pastor, ele recebe muito bem os políticos, bota no púlpito. Então é que na justiça ele querendo intimidar o juiz, certamente, ele diz: olha, doutor, sou amigo do governador, do prefeito. E as senhoras não viram nada disso. Por isso que eu estou fazendo um vídeo para vocês, minhas irmãs, de ciclo de oração. Essas outras que lhe acompanham, no caso, a dirigente, e essas suas que formam a comissão, essas irmãs também não sabem disso e estão apoiando. E vocês ainda têm coragem de chamar a esposa do pastor de mãe? Que sobre ela tem várias acusações de possíveis crimes, como o asilo, que idosas morreram por falta de medicamento, que houve ali um corte de gasto e cortaram os remédios. Morreram aquelas idosas do abrigo João Amâncio. E vocês sabem disso, que foi para a mídia esse escândalo. Mas vocês continuam com essa idolatria. Como é que o Espírito Santo revela a coisa a vocês, vocês sendo idólatras? Eu chego a duvidar que se tem algum Espírito Santo aí, não é santo, minha irmã. Porque como é que um Espírito Santo, ele vê tanta coisa e não revela? Será que é porque vocês amam mais o seu pastor na terra do que o próprio Jesus? É isso que dá a entender. Que vocês estão adorando mais a criatura do que o Criador. Se vocês sabem de tantas coisas erradas que há nesse ministério,
como desvio de conduta, desvio de finalidades, o gestor, presidente, desviando dinheiro, recursos da igreja para campanhas políticas, está aqui o recibo, de uns dos recibos. Ele comprou muitos bens, cesta básica para os pobres, ele não dá, não faz sopa para distribuir para os pobres, tem muito aí na Mário Melo, mas não recebe nem um pão e nem um copo de água. Recursos para comprar mansões? Ou tá no nome dele. 2 mansões na mesma rua. Rua Ferreira Lopes, número 304 e 404. Uma tá no nome da irmã Judite e ele, e outra tá só no nome dele, se não me falha a memória. Os documentos temos. Mas ele comprou uma fazenda para a irmã Judite, lá em Sairé, próximo da minha terra. E deixou a fazenda como fosse de rei. Construiu mansões dentro, que aquilo ali não é casa, aquilo ali são mansões. Piscinas. Gastou muitos recursos. Você sabendo de tudo isso e o seu Espírito Santo não lhe mostra, minha irmã, que tipo de Espírito Santo há dentro de vocês, cego, surdo e mudo? Não estou acusando ninguém, eu estou apenas perguntando, porque como é que uma irmã de ciclo de oração vê tudo isso e ainda chama o gestor de meu pai, de anjo da igreja? Ou vocês não sabem que o pastor Jefferson Naves, segundo os processos, desviou o dinheiro da igreja? Ou vocês não sabem que o pastor Jefferson comprou uma mansão? Com que dinheiro ele comprou isso? Ele comprou a mansão devido ao empréstimo que ele fez no banco, se não sou enganado, 420 parcelas. Depois de alguns meses ele foi lá e pagou todos os recursos. Uma fortuna. Com que dinheiro? Mas, e ele ficou com essa mansão? Não. Depois, quando ele pagou certamente o banco, ele vendeu para a irmã Judite, para sua mãe, bem dizer, pela metade do preço. Quer dizer que os recursos da igreja é para ficar assim? Fazendo fortuna para os líderes e filhos? E as senhoras ainda não viu isso? Continua com essa idolatria? Efésios, vamos lá para Efésios. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Efésios capítulo 5, versículo 11. Mas o seu Espírito Santo não é capaz de lhes mostrar o que está acontecendo, minhas irmãs. É lamentável o que está acontecendo aqui nesse ministério, daí é a DPE, ministério que eu faço parte, e que há muitos anos nós estamos aqui vendo essas coisas. E essas irmãs de círculo de oração, o Espírito Santo delas não é capaz de mostrar o que está acontecendo um palmo à frente do seu nariz. Pois é, minhas irmãs, já vimos aqui que as senhoras são, quer dizer, com as suas atitudes de omissas, as senhoras são idólatras. Porque as senhoras chamam de pai e mãe essas pessoas que estão com suas vidas expostas nas redes sociais, no Brasil e no mundo, de tantos escândalos. E temos coisas que nem podemos falar. Pois é, meus irmãos,
estamos aqui no Ministério Centenário, que amamos tanto, respeito muito a todos, mas não posso ficar calado diante dessas irmãs, que eu respeito tanto e amo tanto as minhas irmãs, mas elas são omissas. Como está aqui em Efésios capítulo 5, versículo 11, as senhoras são, no mínimo, coniventes com esses erros que não fazem nada. Pois é, meus irmãos, minhas irmãs, espero que o Espírito Santo de vocês acordem. Acordem, vocês, porque vocês estão com suas vidas espirituais muito perturbadas. Vocês são as mulheres que mais oram e as que menos vê. Pois é, meus irmãos, fique na santa paz do nosso Senhor Jesus. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e ore por mim, por essas irmãs de círculo de oração, que nada a ver do que está acontecendo neste ministério. Apenas elas compactuam como sendo omissas. Fique na paz do nosso Senhor Jesus.